Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal JP Gomes Cultura. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou mostrando para vocês aqui um passador de roça. Eu me lembro que há alguns anos atrás era muito feito, né, isso aqui nas roças, para a gente passar por cima das cercas. Hoje é mais difícil a gente encontrar. Hoje a gente encontra mais cocheto, cancelas, né? Mas estou aqui hoje para mostrar para vocês esse passador. Isso aqui é conhecido como passador. É muito bem improvisado aqui, muito bem feito. Aqui é a entrada, é uma das entradas da roça do Seu Duda. É uma roça que eu já gravei um dia desse. Tem o vídeo no meu canal, né, da roça do Seu Duda. E eu estou mostrando para vocês aqui hoje uma das entradas da roça dele. Eu vou passar aqui, vou entrar até a roça dele ali para mostrar uma parte aqui que não foi mostrada naquele dia. Só lembrando para vocês, meus amigos, que hoje Seu Duda não está aqui na roça. Eu estou aqui sozinho hoje, gravando esse vídeo, mas com a permissão dele. Vou passar aqui. Mostrar para vocês aqui por esse ângulo aqui, ó. Esse outro lado aqui. Estava do lado de lá, já estou do lado de cá já. Vou mostrar para vocês aqui uma parte da roça dele aqui. Enquanto isso, pessoal, não esquece de deixar o like, os comentários. Isso ajuda muito o canal. Compartilhe os vídeos. E mais uma vez eu peço a vocês, para vocês comentarem aí o que está deixando a desejar, o que vocês estão gostando. E aqui está essa parte de cima aqui da roça do Seu Duda. Aqui é a parte do feijão canapum. Não tem feijão ainda. A terra é bastante molhada. Esse feijão ele só vai começar a carregar mais quando a terra começar a enxugar, né? O feijão canapum. E é muito grande a roça do Seu Duda aqui, pessoal. Como no vídeo anterior aí eu mostrei para vocês, né, um vídeo que tem aí da roça dele. Ela vai muito aquela parte lá para cima, como vocês estão vendo. E segue-se para lá. Lá do outro lado tem uma parte também, lá, aproximadamente 2 tarefas. Então passa o riacho aqui pro lado de cá. Quem viu o vídeo viu que a gente passou uma barraginha lá. E aqui desse lado aqui está a parte onde são 5 tarefas. Então no caso são 7 tarefas ao todos, como a gente teve conversando naquele dia no vídeo, né? Quando eu estava conversando com ele. Aqui o feijão canapum já está aparecendo algumas baixas, mais verde ainda, né? São poucas ainda, porque como eu falei, esse feijão só vai começar a carregar de verdade mesmo quando a terra começar a enxugar mais. Pessoal, eu estava lembrando aqui, eu vendo essa roça, e eu me lembrando de um ano de muita dificuldade que a gente passou, né, anos atrás aí, foi em 1993. Quem está vendo esse vídeo e passou por aquela época, vai recordar muito bem do que eu estou falando. Foi um ano muito difícil, em 1993. Foi uma seca grande aqui no Ceará. Poucas pessoas conseguiram tirar legumes. Foram poucos, na verdade, né? Porque a seca foi grande. Praticamente não foi colhido nada naquele ano. E eu me lembro que foi um tempo muito difícil, sabe? No ano de 1993 eu tinha 9 anos de idade. Como eu sou do ano de 1984, em 93 eu tinha 9 anos de idade. Foi um tempo muito difícil mesmo. Eu me lembro que meu pai plantou uma roça de 5 tarefas e a gente não conseguiu colher nada, 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 nada mesmo. Foi zero a colheita naquele ano. E eu me lembro que a gente passou muita fome. Naquela época eram uns tempos muito difíceis, não existia programa social dos governos, né, como tem hoje, esses programas sociais do governo.
E não era fácil para as pessoas conseguir criar suas famílias, né? Trazer o pão de cada dia para seus filhos. E eu me lembro que a gente não conseguiu tirar nada naquela roça naquele ano. E meu pai viajou para o estado do Maranhão, né? Iludido pelo homem aqui da região aqui, mentindo para ele que tinha muito arroz para colher lá. E quando ele chegou lá, tudo era mentira. Meu pai, eu me lembro que ele foi de carona, né? Porque não tinha o dinheiro da passagem. E para vir, se eu não estou enganado também, ele relata essa história que veio de carona também, porque não conseguiu nada lá. Quando chegou lá, tudo era mentira, não tinha esse arroz para colher, não tinha esse trabalho lá para ele. E a gente ficou aqui no Ceará e foi um tempo muito difícil mesmo, como eu falei para vocês. Eu me lembro que a gente, quando encontrava alguém para dar um pouquinho de milho para a gente comer, a gente aproveitava tudo do milho. Se a gente moesse ele, ou seja, colocasse de molho para moer, para fazer o cuscuz, aquele xerém, né, quando a gente peneira para ficar a massa, aquele xerém não era extruído. Aquele xerém nós pegava ele e cozinhava junto com um pouquinho de feijão, que às vezes a gente encontrava pessoas que davam pra gente, e fazia tipo um baião de dois, né, como é feito hoje com arroz. E a gente comia o xerém com o feijão, né, como se fosse um baião. Na verdade era um baião de dois, só que não com arroz, mas com xerém de milho. Porque a gente não podia destruir, não podia desperdiçar aquilo dali. Então era um tempo muito difícil mesmo. Eu lembro que eu, com 9 anos de idade, tinha uma casa lá, vizinha lá, que o povo tinha mais um pouquinho de condição. Naquela época o povo colocava a água dos açudes para casa em jumentos, né? Quem viveu aquela época sabe muito bem do que eu estou falando. E eu colocava todo dia a água na casa daquela família e eles me davam um pouquinho de milho num dia e no outro dia às vezes me davam um pouquinho de feijão, né? Era isso que eu recebia como pagamento daquele trabalho que eu fazia, ou seja, colocando água para eles. Era um tempo muito difícil realmente, mas mesmo com toda dificuldade naquela época, era um tempo que a gente era feliz. Hoje eu costumo dizer que naquela época era um tempo que a gente vivia muito feliz, mas eu acho que não sabia. Hoje a gente vê que tem muitas facilidades por umas coisas, mas por outras o mundo se encontra muito ruim, né? Muitas dificuldades, muita maldade, né? A alimentação hoje ela é mais fácil de conseguir, mas é uma alimentação que não é sadia, na verdade, né? Uma alimentação com muitos agrotóxicos, e isso tem diminuído a saúde, tem diminuído o tempo de vida das pessoas. E eu me lembro, né, voltando ao tempo de atrás, né, de 93, eu me lembro que na localidade lá onde eu morava, era um sítiozinho aqui no município de Jucás chamado Santa Bárbara, o povo costumava fazer farinhada, né? Tinha muita casa de farinha naquele lugar lá, naquela época. As pessoas plantavam mandioca, né? E lá fazia as desmanchas, né? Nós chamava de desmancha. Ah, tal semana vai ser a desmancha de fulano, tal semana vai ser a de cicrano. E era um período que tinha fartura, quando começava, na verdade, as desmanchas, né? As casas de farinha, porque vinha a mandioca, dava a farinha, dava a goma, aí da goma era feita a tapioca, a farinha o beiju, bolo de puba, né? Colocava a mandioca de molho e lá fazia um trabalho nela lá e fazia também o bolo. Então, pessoal, eram uns tempos, por uma forma, por um lado difícil, mas por outros a gente era feliz. O tempo da gente criança é um tempo que a gente não tem muita preocupação com as coisas, né? Mas hoje a gente tem muitas facilidades, como eu falei, por um lado, mas muitas dificuldades por outras. Hoje não existe mais um povo feliz como naquela época. Era um tempo sofredor, mas você olhava para o rosto das pessoas e você via a felicidade estampada na cara das pessoas. Naquela época muito difícil a gente ouvir falar que alguém cometia suicídio,
né? Naquela época era muito difícil a gente ouvir falar que alguém tinha depressão. Por quê? Porque as pessoas eram felizes, era um tempo de dificuldade em termos de você conseguir as coisas financeiras, mas todo mundo era feliz. Hoje você vê muitas facilidades, pessoas ricas, pessoas que têm seus bens materiais com abundância, mas muitos deles você olha para eles e vê que não tem felicidade naquela pessoa. E é isso aí, gente, é um pouco da minha história, um pouco da história aqui do que o povo passa na nossa região. Quem estiver assistindo esse vídeo, que foi daquela época, que passou por tudo isso que eu estou falando, comenta aí no vídeo, conta um pouco da história de vocês aí, como foi, entendeu? Como foi o que vocês conseguiram passar por aquele tempo, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram. Então esse é o canal JP Gomes Escultura. Peço a vocês que deixem aí seus comentários. Não esquece o like. E outra, pessoal, outra coisa que eu peço muito a vocês, o sininho de notificação. Ele é muito importante para quem está inscrito no canal, né? Porque sempre que eu postar um vídeo novo, eu sempre costumo dizer isso em todos os meus vídeos, quase todos os meus vídeos. Sempre que eu postar um vídeo novo, o próprio YouTube te avisa que tem vídeo novo no canal. Então por isso que eu te digo que é muito importante você ativar esse sininho de notificação. Então que Deus abençoe a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo.